Abençoados, graça e paz aos irmãos aqui pelo YouTube, sejam todos bem-vindos. Vamos crescer na graça e no conhecimento, tá bom? Aproveitando, você que está assistindo aqui pela primeira vez, se inscreva se você não é inscrito, deixa seu like, compartilhe aí essas mensagens, tá? Se você que está aqui na gravação estiver acompanhando esta mensagem pelo site ou um outro canal que também divulga aí as nossas mensagens, o nosso canal oficial é este aqui, Elson Jesus /MGV, tá certo? Se inscreva aí e vamos crescer na graça e no conhecimento. Queridos, este é o tema, a doutrina dos batismos. Eu tinha uma outra mensagem para esse dia, mas eu recebi uma ligação há uns 2 dias atrás, de algumas pessoas querendo aprender acerca disso. E nós temos uma mensagem muito antiga no nosso canal, então eu vou revisar essa mensagem e melhorar, trazer mais clareza aos textos, para que de fato tenhamos paz e uma fé solidificada, edificada, baseada na palavra, para que não haja dúvida acerca desse assunto que nós vamos falar. Como eu falei aqui em off, antes de alguns irmãos chegarem, a importância de darmos atenção, não estar como Marta ansiosa, mas parar um pouco para ouvir a voz do Mestre. E o Mestre aqui não é o pregador, não é o pastor, não é o líder, é Cristo e o ressuscitado. Então, preste muita atenção nesse assunto, porque é de suma importância para você que está aprendendo o Evangelho, não a Bíblia. Aprendendo a Bíblia você vai aprender de qualquer jeito. Você vai aprender a fazer coisas que não é para fazer mais. Mas o Evangelho, aquilo que é recomendação de Cristo para a sua igreja, como doutrina, é necessário que haja um investimento. Você precisa investir no reino, sabe? Parar um pouco, ouvir, analisar, estudar, comparar. Paulo, certa feita, ele elogiou um grupo de cristãos, os bereanos, porque ele disse que os bereanos eram os mais excelentes de todos. E claro que Paulo fundou várias comunidades. Paulo fundou a comunidade da Galácia, Tessalonicenses, aos Colossenses, aos Filipenses, aos Romanos. Então, onde Paulo passava, diga-se de passagem, ele pregou em todo o mundo conhecido da sua época. Então, onde ele passava, ele deixava ali a semente do Evangelho, ele deixava a palavra pregada. E várias comunidades se fundamentaram na doutrina que Paulo pregava mediante o Evangelho de Cristo. Mas para os bereanos, Paulo, ele falou algo interessante. Ele disse que os bereanos eram os mais excelentes. Os bereanos eram aqueles que, quando Paulo estava falando, eles estavam examinando, que não era a Bíblia da época, eram os pergaminhos, os manuscritos, para ver se de fato aquilo que Paulo estava falando tinha coerência com as Escrituras. Hoje, você que faz parte, você que está me acompanhando aqui na gravação, se você faz parte de uma igreja X ou Y, do sistema religioso de um modo geral, se você estudar demais a Bíblia, e você chegar para o pastor e interrogar ele acerca de alguma questão, ele vai dizer que você está se levantando contra a autoridade constituída por Deus. Eu digo isso porque já aconteceu isso comigo. Ô pastor, mas esse texto aqui está dizendo uma coisa, pastor. O senhor está dizendo outra. E quem é você para me questionar? Eu sou pastor, você é membro. Eu sou pastor, você é apenas um obreiro. Então observe que a liderança religiosa, ela não quer que o povo conheça para ser liberto. Porque quanto mais eles escravizam, mais poder ele tem sobre as pessoas, e naturalmente eles são beneficiados. Mas Cristo quer que você se liberte. E uma vez que você é livre, você não vai seguir a doutrinas humanas ou religiosas. Você vai seguir a doutrina de Cristo Jesus. Então, preste atenção, vamos analisar coisas espirituais com as espirituais. Olha, doutrina dos batismos. Quando eu estava no sistema religioso, e você também vai testificar comigo,
Quantos batismos você conhecia? Alguém pode falar? 2, né? Alguém conhecia algum outro batismo? Então você conhecia 2, não é isso? Estou certo? Qual batismo? Das águas e o do Espírito Santo, não é isso? O batismo das águas é este cerimonial, que as pessoas vão e se batizam, é o tradicional. Todo mundo que vai para uma igreja evangélica, teoricamente tem que levantar a mão, aceitar Jesus, né? E aí vai se batizar nas águas, é aquele ritual do batismo nas águas. E o outro batismo é um batismo que a igreja considera o batismo mais importante, que é o batismo com Espírito. Mas, para algumas religiões, principalmente as pentecostais e as neopentecostais, a evidência de que você é batizado com o Espírito Santo é se você falar em línguas. Se você não falar em outras línguas, você não é batizado com o Espírito Santo. E as línguas que eles dizem que você deve falar para testificar que você é batizado com o Espírito Santo, eles dizem que são as línguas dos... Mas a Bíblia diz o quê? Que são? Não. Porque falar em outras línguas, na Bíblia, é falar em outros idiomas sem nunca terem estudados. Foi isso que aconteceu em Atos, capítulo 2. Havia ali 14 nações participando da festa de Pentecostes. Deus soprou o Espírito, derramou o Espírito Santo, que era a promessa lá de Joel. Eles começaram a profetizar e falavam em outras, que não era libicanta, alamassúria, demantuneia. Eles começaram a falar em outras línguas, que eram outros idiomas, que aquelas nações que estavam ali presentes, elas ouviam falar de quê? Da vida do irmão? Elas ouviram falar das grandezas de Deus em outros idiomas. Então foi um dom que se manifestou naqueles que tinham o Espírito Santo. Significa que todo mundo tem que falar em outro idioma? Não. Nem todos falavam em outros idiomas, mas foi um dom que principalmente naquela época, onde era ali a formação da igreja, a igreja do primeiro século, onde havia muitos estrangeiros ali, principalmente naquela festa de Pentecostes, como eu falei, 14 nações estavam ali, houve uma necessidade de que Deus derramasse do dom, para que eles falassem outros idiomas, para falar das grandezas de Deus, para que todos entendessem. Tanto é que eles ficaram pasmados. Como é que esses homens galileus não são estudados, não são intelectuais, não são poliglotas? Como é que eles conseguem falar nas nossas línguas maternas? O árabe entendia, o egípcio entendia, aquele outro da Mesopotâmia entendia. Quer dizer, eles entendiam ali as línguas que eram faladas, porque o dom do Espírito se manifestou e era uma evidência, né, do derramamento ali do Espírito Santo. Então não tem nada a ver com língua de anjo, nós já temos mensagem aí no canal, tá? A confusão das línguas, procure aí, Elcio Jesus, a confusão das línguas, você vai aprender. Então, queridos, é fácil você aprender essas coisas? É complicado, porque logo eu, 15 anos de sistema religioso, pentecostal do pé roxo, falava um labachura que só. Quando eu me deparei com a verdade, eu parei em casa e pensei comigo mesmo. E agora, eu mantenho uma mentira porque é atraente? Ou eu falo a verdade para a igreja? Claro, se você fala mentira, você não está em Cristo. Eu falei, vou ter que falar a verdade. Agora imagine, falar para minha esposa que as línguas estranhas que eu falava, na verdade, era produzida ou reproduzida pela emoção, ou pelo ambiente que eu fazia parte, porque todos falavam, e naturalmente eu aprendi, desenvolvi, achei interessante, ainda que eu tinha como uma verdade em mim, ainda que eu fosse zeloso de Deus, mas não havia de fato um entendimento racional de que aquilo que eu falava era coisa com coisa que não dizia coisa alguma. Então a primeira pessoa foi minha esposa, mas Elcio, eu até me arrepiava quando tu falava, ei, labachúria. Eu digo, pode ir desarrepiando aí, porque... E os irmãos, e alguns irmãos da igreja, hoje a maioria dos irmãos que me conhecem, congrego muitos irmãos conosco, sabem que eu parei com isso. Porque era
Era como Paulo falou, quando eu era menino, falava como menino, discorria como menino, mas eu cresci, deixei as coisas de menino. Então falar em outras línguas é falar em outros idiomas. E não falar em língua de anjo, como as pessoas falam por aí. Dizem que estão falando. Então, a doutrina do batismo, que nós conhecemos na igreja evangélica, principalmente na igreja evangélica, mas em todas as religiões, de um modo geral, cada um com seu tipo, é dois batismos, né, que nós bem conhecemos. É o das águas e o do Espírito. Só que a Bíblia vai nos falar de, no mínimo, 4 batismos. Você sabia disso? Então vamos crescer na graça e no conhecimento. A palavra do grego batismo quer dizer baptizo ou baptizo. Essa é a palavra do grego, baptizo. Essa é a palavra que nós chamamos de batismo. Essa palavra do grego baptizo essencialmente significa mergulhar ou imergir, né? Dá no mesmo. Então, o que significa a palavra batismo? Mergulhar. Ok. Então, se eu pego ela ao pé da letra, eu digo, irmão, a etimologia da palavra batismo é mergulhar. Então, batismo é mergulhar. E você vai dizer, Elcio, está errado? Não, está certo. Baptizo ou batismo significa mergulhar. Então, irmão, eu preciso mergulhar todo mundo, porque o sentido da palavra é mergulhar. Então, eu tenho que mergulhar. Então, tem algumas igrejas que elas dizem que não pode aspergir, porque o sentido da palavra no seu original é imergir, mergulhar. Então tem igreja que não aceita o batismo por aspersão. Tem lugar que batiza até por borrifamento. Então elas vão ao pé da letra, né, no sentido literal da coisa. Tem que mergulhar, porque o sentido é mergulhar. Tá certo? Sim, tá certo, é mergulhar. Ok, mas e aí, fica aí. Então mergulho todo mundo porque todo mundo está batizado? Legal, só que existe uma doutrina dos batismos, aonde? No plural? No singular? No singular não, no plural. Então no plural eu preciso entender o sentido de mergulhar. Então vamos lá, segura aí, que é forte, eu falei. Hebreus, capítulo 6, versículo 1. A título de curiosidade, a carta escrita aos Hebreus, nós cremos que foi o apóstolo Paulo, escrevendo aos hebreus que estavam deixando o judaísmo. E no judaísmo havia várias cerimônias, inclusive o de batizar, mergulhar. Então Paulo vai ensinar para os hebreus que eles deveriam deixar algumas coisas dos rudimentos da doutrina de Cristo. Então ele diz assim, por isso, é deixando ou continuando a fazer? Deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, ou de Jesus, prossigamos até a perfeição, ou para o que é perfeito, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e fé em Deus. Então Paulo disse aqui que era para deixar os rudimentos, não era para deixar o evangelho, não era para deixar a sã doutrina, era para deixar os rudimentos. A palavra rudimentos significa princípios elementares da doutrina de Cristo. Então existem alguns princípios que Cristo fez, ou algo que Cristo praticou, que Jesus de Nazaré praticou, que não é para continuar praticando. Quem está me entendendo? É por isso que Paulo diz que era para deixar alguns rudimentos elementares, princípios da doutrina de Cristo. Não foi tudo que Jesus de Nazaré fez que nós temos que fazer. Porque senão, você teria que vir aqui, ou trazer algum cego, deficiente visual, e eu teria que pegar algum tipo de barro, de lodo, cuspir, salivar, e tacar no olho. Porque Jesus é para eu fazer? Não. Olha o tapa na cara no sistema religioso. Então eu preciso deixar os rudimentos da doutrina de Cristo. E a Cristo aqui, ele aponta para Jesus de Nazaré, o Cristo histórico. E nós vamos chegar lá.
E uma vez que eu deixo isso, eu vou prosseguir até a perfeição, ou para o que é perfeito. Existe um caminho para aquilo que é perfeito. É um entendimento renovado. É algo além do nosso conhecimento básico religioso tradicional que o sistema religioso ensina aí. É algo que o curso de teologia não ensina, ainda que alguns dele estejam sabendo disso. Prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e fé em Deus. Irmão, é para eu perder a fé em Deus? Não, porque isso aqui praticado na lei era mediante a religião judaica. A fé que nós praticamos hoje é o dom da fé que já está em nós. Ela já habita em nós. Não é uma falácia. Não é como Jesus falou. Vocês não praticam a fé, a justiça. A fé, ela existe em nós. É o dom de Cristo em nós. Mas isso aqui era rudimentos, era fundamentos de arrependimento de obras mortas, que era para lançar fora. Não lançando de novo. Não era para pegar novamente e continuar praticando. E quando Paulo fala isso para os hebreus, é porque os hebreus estavam querendo servir a Cristo e ao mesmo tempo praticar cerimônia judaica. O templo aqui nesse contexto ainda estava de pé. E por isso os judeus, que eu via Paulo aqui, os hebreus, eles iam ainda no templo pagar dízimo. Eles iam ainda no templo, tinha sacrifício de animais. Eles ainda iam no templo para ser abençoado pelos sacerdotes. Eles continuavam participando das lavagens, dos batismos, das oblações, das cerimônias, dos votos, do pode comer, não pode comer, é sábado, tem que guardar, carne de porco não come, frutos do mar não pode. Estão entendendo? Era disso que Paulo falou que eles tinham que abrir mão. Então vamos lá. E a doutrina do batismo? Tem que chegar. 2. E da doutrina e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Eram coisas básicas que Jesus ensinou na sua época, que não é para a gente estar se preocupando com isso. Porque isso aqui tudo já está consumado. Eu não tenho que me preocupar com isso. Então, eu não posso ficar preso a essas questões. Mas o assunto é deixar, lançar fora. E da doutrina dos batismos. Eu fui falar para o abençoado que era para deixar a doutrina dos batismos. Ele disse, não, deixar aqui é no sentido de não ensinar mais. Mas pode continuar batizando. Eu falei, ué, se não é para ensinar mais, como é que eu vou continuar batizando? Ele ficou, pastor, pasme, pastor. Eu falei, não é para deixar, não está escrito que é para deixar. Ele disse, mas deixar não é no sentido de deixar de praticar, é deixar de ensinar. Eu digo, e agora? Me explica esse mistério aí que eu não entendi nada. Mas venha, corta para mim, nós vamos explicar. É para deixar as doutrinas dos batismos. Como eu falei, a igreja ensinou sobre 2 batismos, água e espírito. Vamos lá. 1 Coríntios 10:1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo... Paulo está fazendo menção do povo que saiu lá do Egito. Os pais, os antigos, né? Lá da escravidão do Egito. 2. E todos foram o quê? Batizado em quem? Em quem? Aqui na câmera. Batizado em quem? Quem sabia disso? A igreja não sabe. A igreja não sabe que existe um batismo também em Moisés. Viu que é doutrina dos batismos? Porque a palavra batismo é no sentido literal mergulhar ou imergir-se? Sim. Mas é para eu levar o pé da letra nesse aspecto? Não. Porque isso contém uma doutrina, contém uma mensagem. E qual a mensagem que isso me traz? Como eu vou desvendar esse manto aqui, como diz o mistério, o sistema? E é Paulo que está falando, não é o irmão Elson. Ah, você é uma herege, tá pega a Bíblia e vai ler. Vai estudar. Ou presta atenção no que está ouvindo. Ora, e todos foram ou não foram? Todos foram batizados em quem? Agora me mostra um versículo na Bíblia
que Moisés pegou alguém e meteu dentro da água? Não tem. Mostra um versículo na Bíblia que o auxiliar de Moisés, lá, o sucessor de Moisés, Josué, pegou alguém e batizou. E agora? Como é que todos... Então Paulo está mentindo? Porque a palavra batismo significa mergulhar? Então Paulo está mentindo? Porque Paulo disse que todos lá no passado foram batizados em Moisés, mas Moisés não batizou ninguém. Todos estavam mergulhados na lei de Moisés. Qual era a tipologia daquele batismo, o significado, o sentido? Era que todos estavam fechados com Moisés. Todos estavam mergulhados em Moisés, na lei. O que Moisés dizia era lei. Isso é o sentido da palavra também. Então não é no sentido apenas de mergulhar na água, porque aí eu crio uma doutrina isolada dizendo: quem crê e for batizado é salvo. Te batizei, pode ir embora, tu é salvo. É fácil, irmão. Tem uma explicação. É uma doutrina que precisa ser estudada. Então, todos foram batizados em Moisés, significa que todos estavam debaixo daquele pacto mosaico. João 1,17 diz que Moisés trouxe a lei. Jesus trouxe a graça e verdade. Quem estava batizado em Moisés é porque estava mergulhado na lei de Moisés. Todos foram batizados na nuvem e no mar. Quando aquele povo seguiu Moisés, saindo do Egito, passando debaixo daquela nuvem que protegia aquele povo daquele calor insuportável. Todos que passaram por aquele mar, quando se abriu, aquele povo estava confessando, em outras palavras, que estavam junto com Moisés, que estava na obediência a Deus mediante a lei de Moisés. Então aquilo é o batismo. Todos estavam batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Moisés dizia: sigam-me. Aí Moisés dizia: como fazer? Deus dizia: diga ao povo que marche. E o povo marchava atrás de Moisés. Isso era um batismo. Deu para entender? Agora vai ficar mais fácil a gente desenvolver o sermão. Então esse é o primeiro, anota aí, ó. 2, que eu não estou falando aqui, naturalmente, numa cronologia. Mas esse já é um tipo de batismo que eu, 15 anos na igreja evangélica, nunca ouvi. Ninguém nunca me ensinou. 15 anos na igreja evangélica, eu nunca vi um pastor ler esse texto. Passar por cima, sim, mas explicar, não. Então você fica perdido. Agora chega lá para o líder religioso e pergunta: pastor, Moisés batizou alguém? No mínimo ele vai dizer: olha, a Bíblia está dizendo que batizou, mas na verdade aqui talvez caiu chuva aqui da nuvem, ou não sei, quando passou no mar ali, vai que Deus respingou um pouco da água ali do mar. Amém, irmão? Por fé, amém? Aí o irmão: amém, né, pastor? Porque a palavra batismo é essencialmente mergulhar. Então vai ver que alguém mergulhou ali na hora que atravessou o mar, deu um mergulho e saiu de novo. Eles têm argumento para tudo, vão inventar isso. Vocês gostam, né? 1 Coríntios, eu tirei do contexto porque é muito assunto também, eu não vou ficar preso aqui, muito assunto. 1 Coríntios, vai fazer como sistema, quem não veio perdeu a benção. 1 Coríntios 15, 29. Nesse contexto aqui, Paulo estava falando da veracidade da ressurreição de Jesus. Só que nós temos que levar em consideração que essa igreja aqui, essa comunidade, a comunidade dos Coríntios, era uma comunidade extremamente carnal. No capítulo 3, no versículo 1, Paulo disse: olha, leite vos dei de beber, leite. Lembra do que eu falei no início? Leite vos dei de beber e não alimento sólido, visto que vocês são carnais. Vocês brigam por tudo. Um diz: eu sou de Paulo, outro diz: eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, outro diz: eu sou de Jesus. Está Cristo dividido? Fostes vós batizados em nome de Paulo? Então o fundamento daquela igreja estava no raso. Então todo mundo falava para aquela igreja. Pedro falava para aquela igreja, Apolo falava, outros apóstolos falavam. E Paulo chegou e disse assim: eu estou vendo que vocês são carnais.
Eu só estou vendo confusão no meio de vocês. É confusão no come e bebe, gente bêbado no meio da comunhão. E o pastor disse que é Santa Ceia, né? Enfim, é outro assunto. Então, é uma confusão, sabe? Aquela coisa carnal. É o filho que se relaciona com a mulher do próprio pai. É vocês falando em tantos idiomas numa comunidade que todo mundo entende o mesmo idioma e vocês ficam falando em vários idiomas, atrapalhando tudo. É as mulheres que conversam demais, que não deixam o culto prosseguir. Ô, rapaz, o Paulo falou lá, né? Chega em casa e pergunta a seus maridos, pare de atrapalhar a reunião. Não foi isso que Paulo falou? Foi. Não é isso que o irmão está falando? Organizou. Vou tomar uma água, senão vocês me pegam. Então havia ali uma carnalidade naquela igreja. Então, Paulo estava falando no contexto que havia algumas pessoas naquela comunidade que, por incrível que pareça, não acreditavam na ressurreição de Jesus. Paulo disse, peraí, no versículo 2 lá desse capítulo, Paulo vai continuar falando, relatando, se vocês não creem que houve ressurreição, então todos vocês estão em pecado, porque se não houve ressurreição, não há remissão do pecado. E aí? Então observe o extremo da carnalidade daquela igreja, que não é muito diferente dos dias atuais. E Paulo começa a decorrer o assunto falando que Jesus ressuscitou, bababá, bbb, que a pregação não era em vão, que a fé não era em vão, porque Jesus morreu, como diz as Escrituras, e ressuscitou, como disse as Escrituras. Mas quando chega no versículo 29, é um versículo solto, que Paulo vai falar o seguinte: de outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles então pelos mortos? Havia uma tradição pagã na época de Paulo, e há hoje também. Mas na época de Paulo já havia essa tradição pagã de que algumas pessoas se batizavam em prol de alguém que já tinha morrido. E por que eles se batizavam? Porque eles acreditavam que aquela pessoa que partiu sem o batismo, aquela pessoa era uma alma penada e precisava de uma regeneração, de uma bênção. Então, alguém tinha que substituir aquela pessoa. Então, Paulo se utiliza de uma doutrina pagã para questionar a atitude daquela igreja, porque não estava acreditando na ressurreição, visto que algumas pessoas se batizavam pelos mortos, esperando a possível ressurreição. Aí Paulo percebe que Paulo usava os elementos que ele tinha favorável da época para explicar, trazer luz a uma mensagem. É como nós falamos sobre o terceiro céu, que quando Paulo fala do terceiro céu, Paulo está usando uma força de expressão, uma figura de linguagem conhecida dentre os judeus, que Paulo não foi no sentido literal terceiro céu, porque Paulo não morreu na época. Paulo não foi de carne e osso no terceiro céu, era a mente de Paulo que recebeu informações do altos céus. Então Paulo aqui se utiliza também de um assunto, porque é um texto isolado, não vai dar continuidade, é um assunto isolado que eles conheciam na época. Então eu não posso pegar esse texto isolado e criar uma doutrina que tem um sistema aí, né? Acho que vocês conhecem, que eles se batizam pelos mortos. Inclusive tem um casal aqui que se reúne conosco, que os pais são líderes lá. Eles se batizam pelos mortos. Então era basicamente a mesma doutrina. Eles se batizavam pelos mortos, crendo em uma possível ressurreição. Então, olha outro batismo aqui. Batismo pelos... Então tinha lá o batismo por Moisés, que ele está mergulhado na lei, e havia um batismo pagão, embora esteja citado nas Escrituras, mas era pagão, que também era conhecido de sua época. Então só aqui nós já temos 2 batismos. Amém? Vamos lá. Mateus, agora segure, é o mais conhecido. Mateus 3, 5 e 6, vamos lá. Então ia ter com ele ali é João Batista no contexto, Jerusalém e toda a Judéia, toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele
batizados no rio, confessando os seus. Ponto. Segura agora. Então a igreja tradicional, o sistema religioso tradicional, não a igreja, que a igreja são pessoas. O sistema religioso, eles pegam isso aqui e dizem o seguinte: olha, aqui é o batismo das águas, todo mundo tem que se batizar e confessar os. Primeira pergunta, hoje eu quero ser chato. Primeira pergunta, todos aí é quem? Quem? Todos quem? Está ali. Jerusalém, toda a Judéia e as províncias. Estava falando de um povo ali especificamente para os judeus que estavam ali. Todos ali, não inclui brasileiro, não inclui norte-americano, asiático. Todos ali é dentro desse contexto que João está vivendo. Então, João estava batizando todos. E todos que eram batizados por João confessavam o quê? Os pecados. Eu pego esse texto aqui, isolado do seu contexto e da revelação, e digo assim: irmão Marcos, você aceita Jesus? Aí o irmão diz: sim, aceito. Então levanta a mão, porque se não levantar não vale. Aí o irmão Marcos aceita Jesus, levanta a mão. Irmão, você crê que Jesus pagou um preço? Irmão, creu. Então você vai ser batizado. Aí eu levo o irmão para se batizar, chego lá e digo: irmão, no meio de todo mundo está vendo. Irmão, confessa os seus pecados. Aí o irmão, eles não querem que os irmãos venham se expor também, né? Então eles dizem: resuma tudo pedindo perdão pelos pecados. Porque o irmão não vai lá na água e dizer: eu peço perdão porque eu comprei na venda do Joaquim, não paguei. Eu peço perdão porque eu traí minha esposa no passado. Eu peço perdão porque eu enchi a cara de manguaça, dei um tapa na cara de uma autoridade. Não era isso. Então os pastores dizem: peça perdão pelos seus pecados. Resuma tudo aí. Tudo que é pecado. Aí o irmão chega lá: Senhor, perdoa os meus pecados. Aí o pastor vira nas águas, levanta, mergulha, né? Porque tem que mergulhar. Quando ele levanta, o que é que o pastor diz? Você agora é uma nova. O teu pecado ficou onde? Na água. Aí depois eu vou e batizo o outro. O outro que vai batizar vai pegar o pecado que estava na água. Faz sentido, irmão? Pecados eram confessados aqui. Pecados eram confessados aqui. Não esses pecados que os pastores inventam. Que você vai se batizar e diz: eu confesso que sou pecador. Sim. Aí sai da água e não vai pecar mais nunca, não é? Nunca vai errar mais, não é? Ou vai ficar sendo batizado todo dia. Senão, todo dia tinha que ser batizado. Todo dia nós erramos. E agora? Tá bom, então vamos estudar, vamos examinar. E eram todos por ele batizados no Rio Jordão. Batismo nas águas. Confessando os seus pecados. Ok. Quais pecados? 1 João 1,8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós e não há verdade em nós. Nós quem? Os judeus. Porque pecado aqui não é erro humano. Pecado aqui é transgressão da lei. Todos que iam sendo batizados por João tinham que confessar seus pecados. E aquele que dizia que não tinha pecado, enganava a si mesmo e não havia verdade nele. Porque, 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda. Então todos tinham que confessar os seus pecados. Como eu falei, que pecado? Transgressão da lei. Então, nós entendemos que quando Joãozinho Batista pegava o irmão Tiago para batizar nas águas, o próprio João, que foi batizado pelo outro João. Então, quando João pegou João, que aqui é João apóstolo, quem batizava era o Batista.
Então, quando João Batista pegou João, que se tornou apóstolo, João Batista pegou João, o apóstolo, antes de ser apóstolo, e quando ele foi mergulhar João no Rio Jordão, João disse assim: confessa os teus pecados. E o que foi que João confessou? Talvez João não estava guardando mais o sábado, transgressão da lei. Talvez João não estava mais dando dízimo, transgressão da lei. Talvez João estava escondido lá, tomando um cafezinho preto, e na lei, não podia, transgressão. Talvez João tinha batido o olho na posse do vizinho, e glória, eu desejo esse carro. Na época era carroça, né? Talvez João estava desejando a vinha do irmão, e aquilo era uma transgressão da lei, era um pecado. Então João, o batizador, disse: João, confesse. E João: sim, João, eu confesso. Eu desejei o que era do próximo. Sábado passado eu transgredi. Ô João. Aí começava a confessar os pecados oriundos da lei. Quem está entendendo? Se confessarmos, e ele confessou, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Porque eles não estavam praticando a justiça mediante a lei, então eles estavam em desobediência. E a desobediência era a transgressão da lei. Então eles tinham que confessar no ato do batismo. Não era chegar lá: pastor, em nome de Jesus eu fumava, mas eu não vou fumar mais. Eu bebia, mas eu não vou beber mais. Eu xingava, mas eu não vou xingar mais. Não é para você continuar fazendo isso. Mas não era isso que estava na Bíblia. Olha lá, João 1,10. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então era basicamente o que João estava dizendo. Se eu digo que eu não peco, no contexto da lei, João disse: nós somos mentirosos. Aí as pessoas vão ler a palavra e não vão entender. Quando Paulo, era para ter colocado aí, esqueci, rapaz. Quando Paulo fala, você pode acompanhar aí na Bíblia, Romanos, capítulo 6, versículo 14. Paulo diz assim: o pecado não terá domínio sobre vós, porque vocês não estão debaixo da, mas debaixo da graça. O pecado era a transgressão da lei. Jesus removeu a lei. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. Se não tem lei, não tem transgressão. Se não tem transgressão, a igreja está sem pecado. Aí o carnal vai dizer: como assim, irmão? Você quer dizer que eu não peco? Você quer dizer que eu não erro? O Senhor é santarrão? Oh, irmão, como nós erramos, como nós pecamos, mas Paulo disse pelo Espírito: nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada. Mas por quê? Porque eu sou perfeito? Não, porque o perfeito nos aperfeiçoou. É a palavra de Deus que diz, Colossenses 2,14: e estáis perfeitos nele, que é o cabeça de todo principado e potestade. Aí você agora vai consultar a sua carne. Bom, se eu estou perfeito nele, por que eu faço coisas erradas? Porque já não é mais você que faz, é a tua carne que não se converte. E ela nunca vai se converter. Você vai ter que amansar essa coisa braba aí, irmão. Esse diabo, essa natureza humana que não se converte, você vai ter que dominar. Mas eu pensei que eu ia levantar a mão, aceitar Jesus, e Jesus ia tirar meu desejo sexual. Uau! Jesus ia tirar meu desejo de beber. Jesus vai tirar meu desejo de fumar. É como o irmão dizia: irmão Elcio, você acredita que eu fui batizado nas águas fumando?
Aí eu brincando com ele, eu dizia assim: irmão, e o cigarro não apagou não? Ele: para de brincadeira, irmão. Eu falei: não, eu estou dizendo que quando me batizei eu ainda fumava. Eu falei: pois é, irmão, porque água não tira fumo, água não tira mentira, batismo nas águas não tira vícios carnais, batismo nas águas não tira pecado. Você precisa tomar conhecimento do que é certo e do que é errado e frear. Paulo que disse: eu esmurro a minha natureza para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Paulo disse: o bem que eu quero fazer, muitas vezes eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Ele diz: miserável homem que sou, mas já não sou eu que faço, mas a carne. Aí o religioso diz: é o diabo. É o diabo que estava usando Lázaro. É o diabo que estava usando não sei quem. É a carne, natureza ruim, que não se converte. Ou você educa, ou você reduz ela à escravidão. E é aí que vai entrar o batismo com o Espírito, você vai entender. Você vai ter domínio próprio para dizer: epa, fique no seu lugar, não venha gritar não. Mas ela está aí. Paulo disse: é uma luta constante, a carne contra e o Espírito contra um se opõe ao outro. Não há comunhão a carne com o Espírito, não adianta. O teu espírito está educado e está perfeito, mas a carne, tem uma notícia para você: é você que vai doutrinar. Pelo conhecimento, Deus vai te dar força, graça, e você vai dizer: basta, não faço mais, chega, até aqui tá bom. Porque foi assim na minha vida em muitas coisas, e tem sido, porque eu erro. Tem sido, continua sendo, até eu morrer. Tem coisas que eu vou ter que dizer: não, eu não vou fazer isso, mas estou com vontade de fazer, até estou na minha razão, mas eu não posso, existe um testemunho a ser dado. É como minha irmã falava hoje, nessa manhã, minha esposa: cadê aquela menina, rapaz, que estava pregando aí a graça no Facebook? A menina que estava pregando a graça, e os irmãos estavam dizendo: mais uma pregadora da graça. Receba, é você mesmo. E agora está lá: rala não sei o que no chão, rala não sei o que no chão. Peraí, rapaz, isso não é graça, isso é gracinha. Sem ofensa, irmã Gracinha. Se dissermos que não pecamos, fazemos-o mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Nós, os judeus que estavam debaixo da lei, transgredindo a lei, estavam em pecado. Vamos lá? 1 João 3, 4. Olha aí, olha a bomba aí, ó. Olha aí. Quem vive no pecado, transgride pois todo pecado é o quê? É contrário à lei, ou seja, transgressão da lei. Então, o que é pecado na Bíblia? Transgressão da lei. Por que Paulo disse? Porque se eu disser que o irmão Elcio disse, vão dizer que eu sou herege. Mas não foi eu que disse, quem disse foi Paulo. Por que Paulo disse que a igreja está sem pecado? Porque não tem lei. Se não tem lei, não tem acusação. Porque a acusação recaiu sobre Jesus. E no Calvário ele disse: está consumado. Tudo pago. Aleluia. Agora o problema é que a religião quer desfazer do que Jesus fez. Jesus pagou. Mas o religioso diz: não, quem tem que pagar sou eu. Aí o pastor sabidão, o lobo disfarçado de ovelha, ele diz: é verdade, viu, irmã? Olha, ô glória, verdade, irmão. Vocês têm que pagar o preço. Mês que vem, sacrifício no altar. Semana que vem, campanha de Isaac. Próximo mês, doutrina da prosperidade, culto financeiro e oferta consagrada a Jeová. Por quê, pastor? Porque tem que pagar o preço. Mas pastor, Jesus não pagou lá? Pagou, mas não pagou. Pagou, mas você vai ter que pagar. Pagou 50%, mas você tem que fazer 50%. Não. Jesus pagou, quitou, nada além do sangue.
derramou sangue, remiu, tirou os pecados dos judeus, aniquilou. A palavra aniquilar quer dizer destruir, arrancar, dar cabo. Está onde? Hebreus 9, 26. Aniquilou o pecado, tirou o pecado, pagou o preço. Paulo disse: fostes comprados por bom preço, não vos façais servos de homens. Então o preço foi pago para os judeus que estavam debaixo da lei, que estava contrário à lei, que estavam em pecado, e que João disse: se você disser que não está em pecado, você é mentiroso, e a palavra dele não está em você, porque todos nós estamos em pecado. Aí hoje, corta aqui para mim, o religioso pega esta passagem e confronta com a mensagem da graça e diz assim: esses pregadores da graça aí é tudo herege. Eles estão dizendo que não existe pecado. Aqui na Bíblia. Aqui na Bíblia, aqui. Se dissermos que não temos pecado, fazemos mentiroso, a sua palavra não está em nós. Como é que a Bíblia diz que temos pecado e vê esses irmãos aí dizer que nós não estamos em pecado? Calma, irmão. Vá devagar, que o santo não é de barro. Você precisa entender que o público de João é especificamente os judeus que receberam a lei. E quando a lei estava em vigor, eles estavam em transgressão. Só que Paulo diz, Romanos capítulo 10, versículo 4, que o fim da lei é para a justiça de todo aquele que nele crê. Só que Paulo diz, Gálatas capítulo 3, 13, que Cristo se fez maldição no lugar daqueles que estavam em transgressão. Cristo se tornou maldito por nós, disse Paulo, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no... E agora, João estava errado? Não. Paulo estava errado? Muito menos. Então quem está errado? O pregador, que não entende o tempo, a época e o público a quem as cartas eram direcionadas. Viu aí? Aí a graça vem e tira esse véu e ensina que o público aqui de João era o público dos judeus que transgrediam a lei. Aqui Jesus já tinha ressuscitado? Sim. Os pecados já tinham sido perdoados espiritualmente? Sim. Mas o templo estava de pé, as obrações no templo ainda eram feitas, portanto a transgressão juridicamente ainda era praticada. Até que o templo caiu, tudo veio abaixo e o ministério de Paulo universal, a palavra, a doutrina da graça, tomou e impactou todos os filhos de Deus. Quem vive pecando transgride a lei, pois todo pecado é contrário à lei, é a transgressão da lei. Então vamos continuar, né? Marcos capítulo 16, versículo 16. Na hora do batismo, eles já gostam de ler isso aqui. Mas não explica. Quem crê e for o quê? Será o quê? Mas quem não crê, será? Pronto, eu uso esse versículo solto e digo: vem cá. Se você se batizar, se você crer, você é salvo. Será? Mas se você não crê, você é condenado. Aí o irmão: então vou ter que ser batizado, porque afinal de contas está escrito, né, irmão? Só tem um detalhe. Você já leu um pouquinho acima o texto? Aí Jesus disse: pegarão em serpente e... Quem aqui pega em serpente e escorpião? Ninguém pega. Se beber alguma coisa mortífera não lhe fará mal? Quem aqui vai beber chubinho? Ninguém vai. Aí o texto continua: quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será... A questão é: que salvação Jesus está falando aqui? E de que condenação Jesus está falando aqui? Para você entender aqui, você tem que correr em Mateus capítulo 24 e ler o texto todo. A condenação aqui citada não era condenação espiritual, Armagedon, Apocalipse futuro. A condenação aqui que haveria era o juízo de Deus que ocorreu no ano 70, quando Jerusalém foi invadida pelo general Tito.
Quem era batizado aqui nas águas eram aqueles judeus que confessavam os seus pecados, naturalmente seguia ali a doutrina, né, dos judeus, e eram salvos, livres daquela situação de condenação que ocorreu em 70 DC. Salvação aqui não é eterna, é livramento. Condenação aqui não é condenação do espírito. Não é condenação espiritual. Era ser sentenciado, era ser destruído, como muitos foram lá naquela época. Mais de 1 milhão de judeus morreram, fora outro tanto que foi levado escravo, e Jerusalém foi totalmente destruída. Aí detalhe, muitos pastores teólogos sabem disso, mas não querem ensinar para a igreja porque querem meter medo. Tem que ser batizado para ser salvo. Senão você vai ser condenado. Então obriga você a se batizar nas águas, porque se você não se batizar, você não é salvo. A doutrina da salvação pela água. Aí eu pergunto uma coisa: e o sangue serviu para quê? Se a água salva, o Salvador não seria Jesus? Seria quem? João Batista? Porque quem batizava era João. A água salva? No ponto de vista religioso? O batismo nas águas salva? Para que pregar Jesus? Só chamar o povo aí, ó, vem cá, ô irmão, você que está aí na portaria, vem cá, batizou, está salvo, pode ir embora, pode ir embora. Ó irmão, você já batizou? Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê, será condenado. Então pronto, eu só pregaria isso aqui. Pega aquela mulher que passou ali, vem cá, batiza ela aqui, pode ir minha filha, você crê? Creio, pronto, pode ir embora, está salvo. Mas você não precisa dar o dízimo não, pastor? O dízimo precisa, né? Mas o texto não diz que quem crê e dá o dízimo é salvo. Quem crê e faz jejum que é salvo. Quem crê e faz campanha é salvo. Quem crê e faz voto é salvo. Quem crê e faz... Não, só diz que quem crê foi batizado. Então se é assim, só batiza e manda o povo embora. Cadê que vocês lobos fazem isso? Vocês dizem, crê, batizado é salvo. Mas, todavia, entretanto, para garantir a salvação, você precisa morrer dentro da igreja evangélica, dando dízimo todo mês. Pastor, mas não é quem crê e é batizado que é salvo? Sim, irmão, eu sei. Mas dentro desse contexto teológico, existe o emprego do verbo na sua conjunção, onde você precisa... Aí começa a falar difícil que ninguém entende. Às vezes nem ele mesmo entende. Onde você precisa entender que a hermenêutica e a exegese precisa é só para escravizar, irmão. Precisa do dízimo, porque a palavra vai nos dizer que quem rouba a Deus não tem entrada no reino. Então se você rouba, você não tem entrada no reino. Aí o irmão questiona, mas eu não criei e não fui batizado? Mas não é bem assim. Viu aí o engano? Então, queridos, batizados aqui era o batismo das águas, e a condenação aqui era o juízo de 70. Eles criam, foram batizados em Mateus 24, por isso que Jesus disse, olha, quando vocês verem lá Jerusalém cercada, quem está no monte, não desça. Quem está no campo trabalhando, não volte para buscar veste. Ai das grávidas. Orai, Mateus 24, 19 e 20. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, que ninguém vai querer sair debaixo de chuva. Ai das grávidas e daquelas que amamentarem naqueles dias. Porque haverá tão grande tribulação que nunca houve e nunca haverá. E aí? Foi aquela condenação. Mas muitos foram salvos. Por isso que ele disse assim, vai haver muitos falsos cristos. E houve, foi lá naquela época. Hoje também há. Falsos profetas, como há hoje também. Mas o juízo foi lá. Aí Jesus disse, olha, e por aumentar o pecado, a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. E se possível for, até os escolhidos dentro daquele contexto seriam enganados, mas não foram.
Os escolhidos de não passarem pela tribulação. Queria falar, meu irmão? Exatamente. Exatamente. Então, queridos, precisamos entender o que estamos lendo. Então, doutrina de batismos tem um ensinamento, tem uma revelação. Vamos continuar por causa do tempo? Aí, João vai continuar dizendo, Mateus 3:11. E eu, em verdade, vos batizo com o quê? Para o arrependimento. Arrependimento de quê? Dos pecados, transgressão da lei. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com... Aí João acrescenta, e com fogo. Olha outro pseudo-batismo aqui, né? Só que fogo aqui não é um batismo, tá? Aqui, fogo aqui era justamente um juízo. Porque quando você lê o próximo versículo, o versículo 12, está aí na sua Bíblia, ele vai dizer que ele, Jesus, teria uma pá e limparia a eira. Escolheria, separaria o trigo no celeiro e queimaria no fogo a palha. A palha é uma analogia aos filhos da perdição que seriam sentenciados. Então, fogo aqui é sinônimo de juízo, não é um segundo batismo, porque senão os religiosos dizem, eu conheço 3, batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo e o mais importante, a lamassária, o com fogo. Não, Jesus nunca falou de batismo de fogo. João usa essa força de expressão, mas não é doutrina isso aqui, tá, amado? Isso aqui que João falou, na verdade, é porque havia 2 públicos ali. Quando João estava batizando, diz a Bíblia que os fariseus iam lá supervisionar o batismo de João. E quando João estava batizando, eles estavam ali para criticar. Aí João olha para ele, está aí no contexto, é só ler Mateus, o capítulo todo. Aí João olha para ele e diz assim, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura, a ira vindoura, juízo está chegando, quem ensinou vocês a fugir? O machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no... viu aí? Juízo, sentença. Tem nada a ver com... Como é bom você... Amado, eu não sei vocês, mas eu tenho um privilégio de entender essa palavra e passar para os amados. Como é bom você entender a palavra de Deus. Quantos textos nós estamos lendo aqui? No sistema religioso a gente já tinha se embaraçado só com um. Não ia para lugar nenhum, ficava só enrolando e pedindo dinheiro. Olha lá. João, capítulo 1, versículo 31. Então é por isso que alguns irmãos que vão assistir na primeira vez, por isso que nós não batizamos nas águas, porque não é necessário. Era um batismo transitório, simbólico. Não é para a igreja, era um batismo para os judeus. Vamos lá. Mas Jesus batizou. Jesus não batizou ninguém, tá bom, amado? João capítulo 4, versículo 2, é só ler. João não batizou ninguém. Jesus não batizou ninguém. Quem batizava eram os seus discípulos, porque era uma tradição dos judeus. Livro de João, capítulo 1, versículo 31. E eu não conhecia, mas para que ele fosse o quê? Manifestado a quem? Viu aí o sentido do batismo das águas de João? Eu não conhecia, mas para que ele fosse manifestado, apresentado a Israel, vim eu, por esse motivo, batizando com água. Para mim, só esse versículo aqui basta em eu dizer que não precisa de ninguém ser batizado nas águas. Porque João não conhecia. E ele só veio batizando nas águas para apresentar Jesus a Israel. Israel não conhecia Jesus e João foi aquela carta de apresentação. Ele veio, como disse o profeta Isaías, preparando o caminho do Senhor. Quando o Senhor chegou, é como aquele louvor legalista, quando eu cheguei aqui, o Senhor já... Quando Jesus chegou, os irmãos já estavam na expectativa, esperando o Messias, o ungido, porque João já estava anunciando pelo batismo
que Deus mandou. Então Deus mandou João batizar nas águas para que Jesus fosse manifestado, apresentado a Israel. Mesmo assim, João capítulo 1, versículo 11, ele veio para os seus e os seus não receberam. Então, amados, o batismo de João nas águas era para o arrependimento do pecado, transgressão da lei, e para manifestar Jesus a Israel. Batismo nas águas não salva ninguém, era simbólico, era transitório. Aí você pode me dizer, ô irmão, mas se o batismo nas águas não salva ninguém, era simbólico, por que causa Jesus foi batizado nas águas? Ah, tá. Aí eu vou te fazer uma outra pergunta em cima da tua pergunta. Eu já sei que teve gente pensando aí, eu sei. Deus me revelou aqui agora. Se batismo nas águas não salva, para que Jesus foi batizado? Aí eu te pergunto, e Jesus precisava ser salvo? Se batismo nas águas salva, e Jesus foi batizado nas águas, Jesus foi salvo de que pecado? E por que então Jesus foi batizado? Para cumprir a justiça que havia na lei. E qual era a justiça que havia na lei? Que todo animal, ao ser sacrificado, tinha que ser um animal puro, limpo. Simbolicamente, Jesus era limpo de pecado, que Jesus não pecava. E como ele era, simbolicamente, o Cordeiro de Deus, que iria tirar o pecado do mundo, e o mesmo João Batista disse, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ou seja, tira a lei e tira o pecado. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então todo animal tinha que ser limpo, perfeito, lá da lei. Jesus, cumprindo a lei, ele representava aquele animal perfeito e limpinho. Foi batizado simbolicamente por João, e João ainda chega a dizer para ele, mas eu preciso ser batizado por ti, vem tu a mim? Aí Jesus diz o quê? Por agora, olha a indicativa de um tempo, por agora é necessário, para que se cumpra toda a lei, toda a justiça. Quando Jesus disse por agora, Jesus está dizendo, é transitório, João, daqui a pouco não vai precisar mais. E quem disse isso? O próprio Jesus, quer ver? Então vamos ver. Mas vamos continuar aqui, João capítulo 1, versículo 33. E eu não conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com... Agora me pergunta aqui, cadê o fogo? Viu que não tem mais fogo? Que o batismo de Jesus era com o Espírito Santo? E o fogo lá era uma força de expressão, no calor da emoção, em você está desenvolvendo algo que Deus mandou, e alguém está dizendo, ah, você é um miserável, ah, você é isso. Foi uma força de expressão. Então, João batizava para apresentar ele a Israel, por água, e ele disse que sobre aquele que tinha o Espírito Santo, esse era o que batizava com o Espírito Santo. Ele queria batizar com o Espírito Santo. Então nós vemos nesta manhã o batismo de Moisés, o batismo pelos mortos, o suposto batismo do fogo, que não existe, aí já vai 3, e o tradicional batismo nas águas, 4, o batismo nas águas. Palavra batizar, mergulhar, todos eles estavam mergulhados na mensagem de Moisés, todos eles estavam mergulhados literalmente também na mensagem de João Batista, que estava prenunciando o reino. E todos eles estavam batizados com fogo, no sentido de serem sentenciados aqueles rebeldes contraditores. Vamos lá. Romanos capítulo 6, versículo 3. Eu vou ter um pouquinho aqui de paciência aqui, e peço paciência aos irmãos da graça aqui agora. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? 4. De sorte que fomos sepultados com ele, pelo batismo onde? Não é nas águas, viu? O pastor disse que é nas águas, não é nas águas. Não, você foi sepultado com o batismo nas águas, não. A palavra de Deus diz que é na morte. De sorte que fomos sepultados com ele, pelo batismo na morte, ponto e vírgula. Só tem um detalhe, quando Jesus morreu, nós não estávamos lá. Quem mergulhou na morte,
a mensagem priori ali da ressurreição de Cristo, foram os judeus que estavam saindo da lei. Eles foram impactados pela mensagem da morte e ressurreição de Jesus. Assim como eles receberam o batismo em Moisés, assim como eles receberam o batismo de João, eles também receberam o batismo na morte do Senhor. Eles mergulharam na mensagem da morte e ressurreição. Eles absorveram aquela mensagem. Então, eles foram batizados na morte do Senhor. Nós fomos batizados na morte do Senhor? Diretamente não, mas indiretamente sim. E nós vamos explicar por quê. Aliás, eu já expliquei. Porque nós não estávamos lá no contexto de que ele morreu e fomos mergulhados em sua morte. Mas vamos lá. Colossenses 2,12. Sepultados com ele no batismo, não é das águas. Nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Eles estavam sendo sepultados em Cristo no batismo na morte. Eles estavam crendo na palavra da ressurreição. Eles estavam sendo batizados na morte de Jesus. Então vocês entendem hoje que a doutrina dos batismos, ela tem uma explicação em todos os contextos. E como eu falei que eu ia ter um pouquinho de paciência com os irmãos da graça, porque geralmente a gente utiliza esse batismo na morte para aplicar que nós fomos batizados na morte de Jesus. Só que o contexto de ser batizado na morte era o ato de ter entendido a morte ali e a ressurreição, que nós não entendíamos, nós nem lá estávamos. A verdade é que a igreja, ela está batizada, mergulhada, selada, não na morte, mas no Espírito. Porque nós estamos no ministério do Espírito. O ministério de condenação e morte eram os judeus. Por isso que Paulo fala aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, ele diz que o salário do pecado é a morte. Por isso que eles foram também batizados na morte com Jesus. Irmão, nunca ouvi falar disso. A doutrina dos batismos. Agora olha aí, Atos 1:5, Jesus falando depois da ressurreição. Porque na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Já tinha havido aqui a ressurreição, eles já tinham sido batizados na morte de Jesus, Jesus já tinha ressuscitado, apareceu para eles, e Jesus disse: vocês lembram da promessa de Joel? Ele, sim. Então, vocês que foram batizados por João Batista, para os judeus, vocês que foram batizados na minha morte, vocês mergulharam na mensagem da morte, esperaram a ressurreição, e vocês estão vendo que eu estou ressuscitado, que é o contexto, ele está ressuscitado aqui. Agora vocês vão ser batizados com Espírito Santo, não muito depois desses dias. E logo depois, se eu não me engano, 10 dias depois, dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, a promessa do Espírito se manifesta agora, não apenas para os judeus, mas também aqueles que ouviram falar das grandezas de Deus. Não apenas mais para os judeus, batismo em Moisés, batismo nas águas com João Batista para arrependimento e batismo na morte de Jesus, mas também agora o batismo com o Espírito, a ponto do romano Cornélio começar a falar em outros idiomas e Pedro dizer: ele também recebeu o dom do Espírito Santo. Então a igreja está batizada com Espírito de Deus. Quem recebe? Ô irmão, eu assisti essa mensagem, mas eu não entendi muito bem. Calma, nós vamos falar várias vezes. Eu tenho certeza que outros irmãos vão continuar falando sobre isso. Então Jesus disse: vai ser batizado com o Espírito Santo, não depois de muitos dias, não muito depois desses dias. Vamos lá que o almoço está cheirando já.
1 Pedro, capítulo 3, versículo 21. O Pedro aqui, olha que interessante. Lá em Atos dos Apóstolos, Pedro começa a dar um sermão e multidão se achega a Pedro e disse assim: irmão Pedro, o que hei de fazer para ser salvo? E o que é que Pedro diz? Quem crê e for? Pedro diz: creres e seja batizado. Claro, porque Pedro lá estava falando para judeus, apenas judeus, que era o seu ministério em específico. Só que depois que Pedro ouve um sermão de Paulo, depois que Pedro aprende a graça com o irmão Silvano, depois que Pedro começa a caminhar um pouco no evangelho da graça, a concepção de Pedro começa a mudar acerca de alguns assuntos, inclusive do batismo. O Pedro que dizia que tinha que batizar nas águas para ser salvo, ele agora diz outra coisa. Olha lá, 1 Pedro 3,21, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva o batismo, vírgula. E agora Pedro, salva ou não salva? E agora Pedro, você que disse lá atrás que para ser salvo tinha que se batizar nas águas? E agora Pedro? Aí Pedro disse, como nós estamos falando aqui nessa manhã: eu tive a mente renovada, eu saí do leite e entrei no alimento sólido. Eu agora não estou mais no fundamento de obras mortas, eu não estou mais nos princípios elementares da doutrina de Jesus de Nazaré. Eu avancei. Pedro aqui já tinha avançado, como nós, você que está me acompanhando, avançou em graça, avançou no conhecimento. Aí Pedro agora, com a mente já renovada, depois que ele já aprende algumas coisas da graça de Deus, do evangelho que foi revelado a Paulo, depois que ele disse que Paulo falava de coisas que havia pontos difíceis de entender, quando ele passou a entender alguma coisa, ele disse: agora vos salva batismo. Batismo quer dizer mergulho, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Qual o efeito do batismo com o Espírito na tua vida? Renovação da tua mente. Pegou aí? O que é o batismo com o Espírito Santo? É eu chegar aqui, chamar os irmãos, colocar a mão, dar grito, falar lamaçúria, empurrar, e cai, e manto, e terra. Não. O batismo com o Espírito Santo é necessariamente a obrigação de eu ter que falar em outro idioma. O batismo com o Espírito Santo é a obrigação de que eu tenho que ser superior aos meus irmãos, ou porque eu. Não, irmão. O batismo com o Espírito Santo é só uma consciência pura diante de Deus, é uma indagação de uma boa consciência. Eu sei que Ele vive, eu sei que Ele reina na minha vida, eu não sei viver sem Ele, a minha vida não faz sentido sem Ele, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Isso é o batismo com o Espírito Santo. É a minha consciência de que eu estou perfeito, que Ele fez uma obra maravilhosa, que eu estou reinando em vida e em perfeita vitória, ainda que a minha natureza humana diga o contrário, mas eu confesso, porque ainda que meu homem exterior se corrompa, todavia o meu espírito, homem interior, ele se renova na presença do Pai. Simples assim, irmão. Pedro entendeu isso. Não é mais o batismo, despojamento da imundícia da carne. Não é mais chegar e lavar a carne. Não, irmão. Você pode passar sabonete, você pode passar cachaça, cloro. Tem outra coisa aí? Fala aí, vai. Dragão, aquele negócio que diz assim, top pia, sei lá. Pode passar um desinfetante, pode passar tudo. Pode passar lixa no teu corpo, pode passar lixa. Não vai tirar pecado. Vai continuar sujo.
Quer dizer, na carne você pode até se limpar. Mas a questão da limpeza não é na carne, irmão. É como está a tua mente. Como é que está a tua consciência? Você consegue se ver como em Cristo? Esse é o batismo com o Espírito, que a igreja já recebeu. Não é que você não tem, você tem, você tem, você tem, nós temos. Por que, irmão, você diz que eu tenho? Simples. Porque você crê. Mas e por que eu tenho e não sinto transformação? Porque eu tenho o Espírito morando em mim, mas a minha vida não muda. Problema que todos temos. Existe uma vontade de Deus gritando no teu espírito. E existe uma vontade da carne lutando contra a tua alma. E nesse embate, quem você alimentar vai vencer. Sendo você filho de Deus ou não sendo. A tua alma, o teu coração, o teu intelecto, as tuas emoções, vai definir a qualidade de vida que você tem em Cristo. Tem o Espírito? Tem. Está perfeito no Espírito? Está. Mas como está a sua vida? Vai depender do tipo de alimento que você come. E vai depender daquilo que você guarda. Porque esquecer das coisas da vida você não vai esquecer nunca. Mas você pode deixar para trás. Esquecer dos traumas da minha vida eu não esqueço nunca. Das injúrias. Não esqueço nunca, irmão. Engraçado é que hoje as pessoas fazem o que é errado. Aí vem os direitos humanos dizer: é porque foi criado assim. É porque a comunidade influenciou. E influencia mesmo. Claro que a comunidade influencia. Claro que as amizades influenciam. Mas na nossa vida, quem tem que influenciar é Jesus. Você não pode deixar ser levado por vento de doutrina, influência familiar, influência do passado, influência religiosa. Você tem que ser influenciado, direcionado, edificado pelo Espírito do Pai que habita em você. Se Paulo fosse influenciado por Gamaliel, Paulo não tinha deixado a lei. Se Nicodemos tivesse sido influenciado pela sua posição, ele não tinha procurado Jesus e confessado: tu és bom mestre, eu sei que tu és de Deus. E Jesus disse o quê? Pronto, é só nascer de novo. Deixa tudo para trás aí, nasce de novo. Da água, palavra do Espírito, justiça de Deus em você. Se fosse para ser influenciado pela sociedade, Zaqueu estava até hoje lá naquela figueira brava. Posição elevada, cargo, né? Bom, funcionário público de Roma, né? E aí? Entendeu? Jesus desce. Não, não vou descer não. Se o senhor quiser que o senhor suba aqui, mentira. Vai! Eu não sei se eu vou aceitar Jesus hoje. Vou pensar, o quê? Desça! Desça do pedestal. Desça do orgulho. Desça da soberba. Baixa o nariz, irmão. Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Um dia eu estava soberbo. Você vai pregar nos Gideões. Gravei um bocado de DVD, saí vendendo um bocado de DVD aí. Você vai ser um pregador famoso. Um dia a graça chegou em mim, ó, desça, desça. Mas Senhor, e o terra lamaçúria, vá confessar que você errou. Mas Senhor, eu já batizei nas águas, vai dizer que era transitório. Mas Senhor, também já pedi dízimo, vai dizer que era para os judeus. Desça, Zaqueu. Ai, Lamaia. Eu estou dando risada, mas a coisa é séria, irmão. Tem que descer, irmão. Tem que descer, parar de orgulho. É uma indagação. Desça, Pedro. Desceu ou não desceu? Pedro estava lá, não como com gentios, porque viu Tiago, João e os demais. Paulo disse: como é que é, Pedro? Está na Bíblia, irmão. Gálatas capítulo 2, versículo 11, 14, está lá.
Paulo olhou para Pedro: Pedro, você tem que descer, Pedro. Que soberba é essa? Você estava aqui comendo e bebendo com os gentios. Agora porque Tiago chegou, mas João, os seus pastores, colegas de teologia, aí você agora já está desprezando os irmãos? Paulo repreendeu Pedro na presença de todos: você não anda em conformidade com a verdade do Evangelho, tem que descer. E Pedro: não, Paulo, eu sou o primeiro apóstolo, Jesus me escolheu primeiro do que você, rapaz. Aí os soberbos ficam aí: quem é esse Elcio que está pregando aí? Ele saiu da minha igreja, eu saí do seu salpão, da sua gaiola. Tem que descer, irmão. Que ele cresça e que eu diminua. Tem esse louvor aí para a gente acabar? Vamos preparar esse louvor aí, que ele cresça? Venha, venha. Que ele cresça e que eu diminua. Que também como uma verdadeira figura, agora vos salvo o batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. E aí vem Paulo completando o raciocínio, 1 Coríntios 12, 13, pois todos nós, agora tanto faz judeus, tanto faz gentios, pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeu, quer grego, quer servo, quer livre, e todos temos bebido de um espírito. Gálatas capítulo 3, versículo 27, porque todos quanto fortes batizados, não na morte, não nas águas, não em Moisés, não no batismo pelos mortos, mas em Cristo, e este, o ressuscitado, já vos revestistes de Cristo. Você está batizado em Cristo. Por que, Paulo? Vamos louvar ao nosso Pai. Por que, Paulo? Efésios 4, 5. Um só Senhor, uma só fé. E quantos batismos? Quantos? Ué, e cadê o resto? Não vale, era transitório, passou, acabou. Amém, amém, graça e paz.